Pessoal do Design Gráfico MC, professor Ciro Matos, dando continuidade à complementação teórica do conteúdo da disciplina de Ilustração Digital. Mais uma vez eu venho em vídeo para apresentar um ponto teórico da disciplina que foi abordado e foi apresentada para vocês. Esse encontro de hoje eu organizei um material referente à aula de número 7, em que nós discutimos os gêneros da ilustração digital. E a proposta de trabalho da disciplina, conforme nós conversamos, é trabalharmos com um gênero chamado ilustração flat, ou flat design, que está bastante na moda, conforme nós vimos algumas referências, e eu resgato essas referências e mostro brevemente para vocês aqui agora. Então, só para reforçar o que foi apresentado, o que foi conversado, é que o flat design ele tem algumas características. Então, normalmente, a ilustração flat ela tem característica de ser visualmente minimalista. Normalmente as figuras são caracterizadas por contornos e formas sólidas. Você pode ter a presença de preenchimentos sólidos, chapados, ou preenchimentos também em gradiente para enfatizar o volume das figuras. As figuras elas são representadas em sua totalidade ou em detalhes. Vocês vão ver nos exemplos que eu trouxe para vocês nessa apresentação que a grande maioria deles são figuras humanas, né? São pessoas, e são representadas na sua totalidade. E uma característica interessante do flat é que você tem uma certa liberdade com relação à forma, né, da proporção da figura humana. Então você não precisa ser anatomicamente exato para representar, mas muitas vezes o desenho é representado de uma forma bem realista. A característica que fica e que deve ficar na cabeça de vocês é que a forma ela é normalmente mais minimalista e não tão comprometida com o realismo das figuras, né? E atualmente esse gênero de estilo de ilustração digital, ela está presente em diferentes veículos de comunicação. O flat design ele é presente tanto em peças de mídia offline, em materiais impressos, em embalagens, como também é muito frequente em vários exemplos que vocês podem encontrar em canais digitais, em Facebook, Instagram e vários outros canais, sites, né? Então, os exemplos que eu trouxe para vocês verem aqui mais uma vez, são exemplos que estão relacionados principalmente com os canais digitais, Facebook, Instagram, mas vocês podem sim encontrar essa característica de flat, né, dessas figuras minimalistas, mais simplificadas em outras aplicações. Então, trouxe alguns exemplos, a gente vai passar por eles rapidinho para que a gente vá para a nossa atividade, que é o desafio da aula de número 7, que foi ministrado anteriormente para vocês. Bom, então eu trouxe alguns exemplos. Então aqui é um exemplo de uma página, de um site, né? Então eu tenho aqui a figura humana. Então a figura ela tem as características que eu comentei com vocês, né? Então a gente vê um rapaz, né? Um jovem sentado numa poltrona, né? Pensando, enfim. Existe uma característica de perspectiva aqui, mas uma característica marcante do desenho é a ilustração simplificada, né? Sem forma de desenho. Então eu tenho o tronco, as pernas, os braços, o rosto, o pescoço, todos expressos de uma maneira bastante simplificada, né? É um exemplo do Bitly também, que trabalha na mesma linha, né? mesma proposta. Então vocês vão ver que até empresas que talvez vocês não tenham tanta proximidade, ou empresas mais conhecidas, como o Uber, por exemplo. Então o Uber ele também trabalha no site dele. Essa é uma captura agora de 2020, né? De março de 2020. Eu não sei exatamente se nesse momento que eu estou gravando esse vídeo a ilustração persiste, mas eu gostaria que vocês observassem a característica marcante das figuras sólidas, chapadas, né? Hot Milhas, a mesma coisa, né? Uma captura feita em março de 2020. Então, repare que eu tenho aqui, nesse caso, eles estão explicando um passo a passo, né? Para vender o produto deles. Na verdade, é a compra de milhas, né? Então, a característica de cada uma das figuras presentes nos passos, elas trazem essa ideia de serem figuras sólidas, de serem figuras mais chapadas, mais simplificadas, alinhadas com a proposta do flat. Aqui uma outra ideia, mas reforçando aquilo que eu falei no início, são imagens também simplificadas, mas aqui, diferentemente das anteriores que nós vimos, elas são caracterizadas pelo traço, sim, simplificado, mas com a presença de gradientes, né, com a presença de degradês, porque reforça a ideia de volume, né, reforça a ideia de que
por exemplo, essa face desse, parece um arquivo, talvez, mais arredondada, né, que tem uma forma no notebook, enfim, mas a presença ou não de gradiente no flat é muito de gosto pessoal, de gênero. Vocês vão ver aqui a maioria dos exemplos predomina tons chapados, né, tons sólidos, mas é possível também trabalhar com gradientes, como esse exemplo que eu trouxe para vocês verem. Aqui dois exemplos de publicidade de Facebook. Então, à esquerda de vocês, o Lead Lovers. Em alguns encontros anteriores eu comentei com vocês que esse, especificamente essa empresa, ela trabalha com o gênero flat, porém numa paleta de cores mais, não minimalista, mas assim, monocromática. Então, ele trabalha em tons de magenta. Então, eu tenho um magenta médio, num tom médio para a camiseta do personagem, para a blusa do personagem. O tom de pele é um pouco mais claro do que a camiseta, o sapato é um tom mais chapado, a sola um pouco mais clara do que o próprio tom da pele, o cabelo branco. Então ele trabalha com uma paleta de magenta, né, monocromático de magenta, porque é alinhado com a identidade visual da empresa. Também é uma possibilidade. A única questão, o único detalhe que eu chamo a atenção de vocês é que, apesar de ser uma figura visualmente é, limpa em termos de detalhe, é importante que vocês tenham bastante atenção com relação à paleta de cores que vocês vão trabalhar. Então, aqui um exemplo: Observatório de Inovação Educativa do Tecnológico de Monte Rei, também é uma publicidade de Facebook. O próprio Google, recentemente, tomando como base março de 2020, também trabalhando com a mesma ideia, né? Então eu tenho uma figura humana, a representação de uma figura humana, um cabelo bem orgânico, né? Uma forma bem orgânica e totalmente vetorial, né? Então eu tenho o braço, tenho só um detalhezinho aqui no pescoço para diferenciar o que é rosto do que é colo, uma cor um pouquinho mais escura aqui, mas a figura é basicamente uma figura sólida. Esse é um outro perfil de Instagram, publicidade, né? Um post patrocinado de Instagram, também seguindo a mesma linha. E eu trouxe o portfólio de uma artista chamada Lisa Rusalskaya, que ela trabalha na mesma ideia, né? Com a mesma pegada. Então, são imagens que foram coletadas do perfil dela. Então, eu deixei o Dribble aqui embaixo. Ela também está no Instagram, eu acho que é o mesmo nome. Se você buscar por ela no Instagram, você vai ver que ela é uma artista que trabalha bem nessa pegada. Nem sempre todos os desenhos são assim, mas muitos deles eles trabalham com essa dinâmica, né, de serem formas mais sólidas, né, de formas mais chapadas e que lembram muito a proposta da atividade que é trazida para essa disciplina. Então, pensando na grande ocorrência desse tipo de ilustração, eu trouxe para vocês o desafio, né, o exercício da aula 7, que era uma prática de vetorização flat. Então, eu trouxe essa imagem para vocês. E a ideia é, baseando-se na ferramenta que nós estamos utilizando na disciplina de ilustração digital, vocês importem a imagem que foi fornecida. Se você não tem a imagem, eu posso deixar no link do vídeo para vocês poderem baixar essa imagem. Reforço que é uma imagem puramente de exercício e com finalidade acadêmica, então ela está com marca d'água, é uma imagem originalmente de banco de imagem, mas a finalidade não é utilizar a imagem com fins comerciais. Na verdade, a gente partir de um modelo só para entender como é que funciona a linguagem flat, né? Então, inicialmente com a ferramenta caneta, foi vetorizada a imagem, eu trouxe o arquivo e a gente vai trabalhar junto com ele para esclarecer as dúvidas de quem eventualmente ficou. Quando você trabalha com a imagem, finaliza a vetorização, você precisa pensar numa paleta de cores, né? Então essa paleta de cores, eu quis trabalhar com tons baseados em verde, em azul, enfim, e trabalhei com gradiente também na figura. E aí eu atribuí um fundo qualquer nela, só para a gente poder dar um acabamento, e finalmente, no final, foi aplicado um efeito de pixelização e um multiply para cima dele, por cima da imagem, para deixar a imagem com um pouco mais de textura, enfim. Então, basicamente, esse foi o desafio, esse é o exercício dessa aula de número 7. Então, antes da gente ir para esse desafio, eu trouxe mais alguns exemplos, né, para vocês verem, né? Então, também, mais uma vez, uma imagem baseada em uma proposta de uma imagem com finalidade acadêmica. Então, essa é a imagem original, uma mulher sentada na cadeira. Então, como é que foi feito esse exercício, né? Como é que foi feita essa proposta?
Uma vez importada a imagem para o meu arquivo, ela foi vetorizada. Então, eu gostaria que você observasse de perto, né? Eu tenho a imagem original, deixa eu desligar o traço, então eu tenho o detalhe do cabelo dela, ele está bem esvoaçante aqui, eu consigo enxergar bem as mechas separadas, mas quando você observa o desenho do vetor, o vetor ele tem uma pegada um pouco mais simplificada. Eu quis que ele tivesse uma pegada mais simplificada, não quis fazer ele tão realista. Então, alguns pontos o cabelo foi omitido, ele foi mais arredondado. Então, o vetor ele tem uma característica de não ter um compromisso tão grande com a realidade, assim, com a figura real propriamente dita. A única questão que eu peço que você tenha um pouco de cuidado no momento da vetorização é justamente você pensar na forma do acabamento. Por exemplo, aqui, deixa eu ligar o preenchimento para você enxergar. Uma vez finalizado, né, a imagem, eu fui lá no Colors, que é aquele site que eu passei a referência para vocês. Aí eu pensei numa paleta de cores com cores vibrantes, então eu queria trabalhar alguma coisa com um vermelho, um azul um pouco mais escuro. Então eu consigo exportar essa paleta, joguei para o meu arquivo, eu deixo essas bolinhas aqui no canto como referências, né, da cor que eu vou aplicar na minha ilustração. Essa é a minha paleta de cores. E finalmente a imagem ficou com esse aspecto finalizado. Então deixa eu desligar os traços. Então, a imagem original à sua direita e a imagem flat, a proposta da releitura da imagem flat à sua direita, à sua esquerda. Então, o original à direita, a releitura em flat à esquerda. Lembro que a imagem bitmap é apenas uma referência para você ter uma ideia de como a imagem vai ficar depois de pronta, depois de finalizada. Deixa eu só desligar o meu canal do bitmap. Pois bem, eu tenho alguns detalhes no corpo dela, então eu tenho, no momento da vetorização, só para você entender, parte a parte ela foi feita. Então eu tenho, como eu estava explicando para vocês, o que vocês precisam prestar um pouquinho de atenção quando vocês forem fazer qualquer figura, o que vai dar acabamento em quê. Então, por exemplo, aqui o cabelo, repara que o vetor da borda externa aqui do cabelo, ele está melhor acabado do que o rosto, propriamente dito. Por quê? Porque ele fica na frente do rosto e ele dá um acabamento melhor. Então eu tenho um acabamento mais arredondado. A ideia, no estilo que eu proponho para vocês, é não ficar com a imagem com acabamento assim mal acabado, né? Assim, ou mais geométrico, e sim deixar com uma característica mais orgânica, semelhante aos exemplos que eu apresentei para vocês. Então, o cabelo foi feito separadamente, o rosto foi feito separadamente, as orelhas, o pescoço, a parte da camiseta aqui, da blusa dela, as mangas foram feitas separadamente. Mas por que é feito separadamente? Porque cada um deles você vai ter um tipo de preenchimento distinto. Então eu quis trabalhar com mangas em cores diferentes do que a parte frontal da blusa propriamente dita. A saia também, separado. Eu tenho um braço e eu tenho um outro braço. Então, parte a parte, eu tenho uma perna, tenho uma outra, tenho uma outra perna, né? Dois sapatos. Na verdade, aqui eu tenho até um detalhe a mais desse sapato da parte que está por trás, que é a parte de cima dele para dar um acabamento melhor no bico. O vetor não está exatamente uma maravilha, mas assim, é só para você entender a proposta, como funciona o processo de concepção, né, o processo de criação. A partir de uma imagem original, né, de um bitmap, traça-se com a ferramenta Pen Tool, com a ferramenta caneta, que é essa ferramentinha que está aqui, ó, é a terceira, de cima para baixo, do lado esquerdo, e uma vez finalizado o desenho, uma vez finalizados os traços, eu atribuo os preenchimentos. Então, mais um exemplo que eu trouxe para vocês. Então, mais uma vez, uma imagem com finalidade acadêmica. Eu tenho a imagem importada aqui na minha artboard, no meu Illustrator. É realizado os traços. Quando eu realizei os traços, eu fiz da mesma forma. Então, eu tenho um vetor. Se eu quiser agrupar. Eu tenho um vetor para o cabelo. O vetor para o cabelo é o que dá o acabamento para o rosto da menina.
Eu tenho um vetorzinho para o rosto, eu tenho um vetor para a blusa dela, para os braços, para o short, para as duas pernas, e para as sapatilhas. Bom, quando eu fiz os traços, eu já estava pensando em que paleta de cores que eu queria trabalhar. Eu não necessariamente eu preciso preencher a imagem com as mesmas cores da imagem original. Como a ilustração vetorial flat é uma releitura do original, você pode estabelecer a paleta de cores que você achar mais adequada para o seu projeto. Né? Então eu quis trabalhar com essas cores. Então eu queria trabalhar com um tom mais claro, lembrando um rosa, né? um salmão clarinho para a pele, um tom mais escuro, eventualmente você precisasse fazer uma sombra, uma cor para a roupa dela e para as áreas de mínima, né? Para as áreas de sombra. Vocês vão ver que o preenchimento gradiente foi aplicado nessa imagem também. Mas não é uma regra, você pode ou não utilizar. Então ligo aqui, vou desligar os meus traços e vou desligar o bitmap que está por baixo. Então, esse é o resultado, a ideia. Então, eu tenho o bitmap do lado direito e a imagem vetorial no gênero flat do lado esquerdo. Então, aqui é uma imagem ainda não finalizada. Eu pensei numa outra ideia, numa outra versão. Pensando naquele exemplo do Lead Lovers, que eu comentei com vocês ainda há pouco. Falei, e se a imagem pudesse ser monocromática, por exemplo, em tons de magenta, né? Então, eu teria um tom mais escuro, um tom mais claro, e aqui uma imagem que já não trabalho com essa ideia de gradiente para o preenchimento. Então, aqui a perna dela, se você olhar aqui o preenchimento, né? Então é um gradiente, utilizando aqueles tons que eu defini na minha paleta. Então aqui, ó, então mais claro, mais escuro, um médio mais claro. Então eles estão aqui na minha paleta de cores. Pensei numa possibilidade da figura ser sólida. E finalmente, o resultado final da imagem é esse aqui. Eu optei, né, pela versão sólida, efetivamente, da imagem. E só para vocês entenderem, então uma vez finalizada a imagem, né, meu vetor estava pronto. Agrupei, Ctrl C de casa, Ctrl F de faca. E eu vim em efeito, Pixelate, Mesotint. Essa versão está em português ou em inglês, eu prefiro trabalhar com a versão em inglês, conforme eu expliquei para vocês em outro vídeo. E eu deixo como Fine Dots mesmo. Por que que eu especificamente para esses exercícios eu tenho feito isso? Só para deixar o vetor com uma característica não tão sólida, né? Ele dá, parece que até uma ideia de que foi feito à mão, efetivamente, dá uma textura de papel. Então, quando você faz isso, ele fica feio, né? Ele fica bem, parece uma imagem em baixa resolução. Não se esqueça de vir aqui em Object Expand Appearance, porque o seu arquivo ele fica sensivelmente mais leve quando você faz esse procedimento. E uma vez feito isso, você vem em Window Appearance, e aí a opacidade está como padrão, né, default. Você vai vir aqui e mudar para Multiply e baixar um pouquinho a opacidade, nesse caso vou usar uns 60% aproximadamente. E aí a imagem ela fica com essa característica. Se você achar que foi pouco, dependendo da imagem, você pode deixar ele até um pouquinho mais claro. Bom, essa é uma possibilidade. Existem outros recursos, né, que você pode utilizar aqui nesse campo do Pixelate. Tem o Color Halftone, que eu já expliquei para vocês no vídeo, em vídeo anterior, quando a gente fez a espada, que ele dá um resultado bem interessante também, que dá aquela imagem pixelizada, né, fica bem interessante também. Bom, um outro exemplo que eu trouxe para vocês verem, também mais uma ideia de uma imagem com finalidade acadêmica, né, que foi importada para cá. Eu costumo trabalhar com layers separados, né, que eu acho que fica mais organizado o trabalho e melhor para você ter controle, né, de cada uma das camadas. Então eu deixo sempre
um layer de baixo, que é o meu layer de bitmap, que é onde a imagem efetivamente ela foi importada, então ela está aqui, eu deixo ele bloqueado. Depois, com a ferramenta Pen Tool, que é a canetinha, né? Então você vai vetorizar, fiz os traços. Que cor que tem que ser os traços? Eu costumo trabalhar com uma cor ou um tom que seja contrastante em relação ao plano de fundo. Eu costumo usar magenta, eu só não gosto de usar amarelo, porque o amarelo, se você tem um fundo branco, fica ruim de você ver onde você já desenhou, onde você deixou de desenhar. Então, mais uma vez, né, mais um exemplo de uma imagem que eu trouxe para vocês verem e reforçando o que foi falado. Então, eu tenho um vetor para o cabelo, eu tenho um vetor para o rosto. Na verdade, isso aqui está agrupado. Não, não tá. Tá o rosto. É o rosto e o colo, e depois um outro eu fiz só para o rosto, separadamente. Ah, os ombros, um pedacinho da mochila, o livro, a mão, a camiseta, a calça, enfim. Todas as partes, como se fosse um quebra-cabeça. Você vai vetorizando parte por parte, utilizando a Pen Tool. E aí, uma vez vetorizado, você precisa definir a sua paleta de cores. Nesse momento, acabei deixando a paleta de cores junto ao preenchimento. Então, tá aqui, só para você identificar. Eu deixei anotado no meu lado, então, sombra, rosto, braço, tênis, sombra da perna, camiseta, calça, cabelo, etc. E mais um exemplo que eu quis trabalhar com a imagem sem efetivamente estar com preenchimento gradiente. É uma possibilidade também. Basta você explorar e ver o que fica mais adequado para a sua imagem, para o seu desenho. E finalmente o exercício dessa aula de número 7, que é o menino segurando o braço. Então, como ele foi feito? O resultado final dele, o produto final, é justamente o que está aqui no PowerPoint de vocês, que está aqui. Então, é essa a ideia. Então, mais uma vez, como que ele foi feito? Importei a imagem com a ferramenta de caneta, fiz os traços. Então, repara aqui, traço da cabeça, do cabelo, depois do rosto, das orelhas. Esse vetor, que é um vetor trapezoidal, praticamente, ele faz o preenchimento do pescoço, ele fica escondido por trás do rosto. Aí depois, uma manga e outra manga, ou um braço e outro braço. Frente da blusa, a mão e as duas pernas. E uma vez vetorizado, o tênis, né? Também o detalhe do tênis. E uma vez vetorizado, foi definida a paleta de cores. Aqui eu estou com uma paleta de cores diferente do exemplo, mas enfim, é meramente ilustrativo, né? Apliquei o preenchimento de fundo e finalmente apliquei o efeito de pixelização no Mesotint para obter esse resultado de uma imagem granulada, né? Ligeiramente granulada, para dar essa estética mais realista, né? Uma coisa mais, não exatamente realista, mas para que não fique só a figura sólida chapada, né? Então, como foi feito? Primeira coisa, eu defini um documento com 2000 por 2000 pixels. Você pode definir o documento com a medida que você achar mais adequada. Então, se você olhar aqui no documento setup, eu defini meu artboard com 2000 por 2000 pixels e é um documento que está utilizando a cor RGB. Vim em File, Place, e aí escolhi lá dentro da minha pastinha aula 7, menino, e está aqui a minha imagem. Você vai ver que quando você importar ela vai vir bem pequenininha. Você, com a tecla S de papo, você amplia. Estou com a minha imagem selecionada, trago ela para uma porção central da página. Posso renomear
esse layer como bitmap, só para poder ter um controle. Posso deixá-lo travado. Crio um layer por cima dele e vou chamar esse layer de traço. Tudo bem? Aí, vou tirar o meu preenchimento, vou deixar minha paleta de cor aberta. Vou tirar o preenchimento, vou selecionar o contorno e aí vou selecionar uma cor bem contrastante em relação à figura de fundo. Vou selecionar um magenta, gosto de trabalhar com magenta, acho que ele dá um contraste interessante. E aí, ferramenta de caneta, vou começar a fazer meu vetor, passo a passo. Vou começar pelo cabelo. Então vou lá, aperto a tecla P ou seleciono a Pen Tool e venho aqui. Vou contornando. Clico, solto o botão, clico novamente. Soltei, clico seguro e vou contornando o cabelo. Lembrando que quando você estiver utilizando a Pen Tool, sempre aparece essa figura, né, ou esse elemento que é um elemento que auxilia a trabalhar com a curva. Nem sempre ele vai te auxiliar em todos os momentos. Por exemplo, se eu clicar aqui, da maneira que ele está, o que vai acontecer? O traço ele não vai seguir exatamente o contorno da cabeça. Não vai acontecer por quê? Por causa justamente desse traço adicional, né? Dessa alça adicional, auxiliar, que é padrão, né? Que aparece sempre quando você trabalha com a pintura. Então, para você eliminar essa alça, você clica em cima do ponto e aí você continua. Lembrando que você precisa pensar em quem vai dar acabamento em quem. Se é o cabelo que vai dar o acabamento no rosto, ou o rosto que vai dar o acabamento no cabelo. Eu acho que daria pra gente fazer o cabelo dando acabamento no rosto. Opa. Então, acho que eu tenho condições até de pegar este traço aqui e coloco do lado do meu exemplo, só para a gente ter uma ideia. Então, eu fiz o cabelo. Se você achar que fica mais confortável para você, você pode aumentar um pouquinho o stroke. Eu estou com o stroke, né, que é a largura, a espessura da linha de um ponto. Eu vou aumentar um pouquinho o stroke, vou deixar com 2 pontos, para ele ficar mais visível. Então, fiz o desenho do cabelo. Na sequência, eu preciso desenhar outra parte. Ó. O que eu vou desenhar? Vou desenhar o rosto. Então, como é que eu faço para desenhar o rosto? Mesma coisa. Ó, o rosto separado aqui. Então, o que eu vou fazer? Pen Tool novamente, aperto a tecla P de pato, e vem aqui, ó, no queixo. E como é o cabelo que vai dar o acabamento no rosto, eu não preciso ter tanto cuidado na hora que eu for fazer essa parte superior, porque afinal de contas o cabelo ele vai estar sobrepondo essa parte de cima do rosto, então desse vetor correspondente ao rosto. Então, você não precisa fazer ele redondinho, exatamente redondo aqui, porque afinal de contas ele vai estar por baixo do cabelo, então ele não vai aparecer tanto. E aí, finalizo aqui. E aí, vamos lá, para a orelha. Mesma coisa. A orelha vai. Quem vai dar o acabamento na orelha é o rosto. Então, posso até começar meu vetor daqui, ó, por debaixo. Clico, seguro o botão do mouse, rotaciono. Aqui eu posso me aproveitar dessa linha auxiliar, porque ela vai fazer o contorno da orelha como eu quero. Então, clico, seguro e vou posicionando o mouse. Agora, eu vou me aproveitar novamente da linha auxiliar, porque eu vou descer com o vetor para cá. Repara como ele vai fazer o contorno da orelha certinho, né? Então, clico aqui. E aí fiz de um lado. Mesma coisa, faço do outro lado.
né? Sempre, né, tomando cuidado para que a imagem fique bem acabada, né? Para que o vetor fique com característica orgânica, fique bem certinho, né? Então, se eventualmente você estiver vetorizando e você não está muito contente com o resultado, por exemplo, aqui acho que a orelha ficou meio estranho o formato. Você pode vir na setinha branca e, né, acertando e arrumando o vetor. Então, talvez valha a pena você até cada um trabalha com a forma que acha melhor, né? Como eu já falei para vocês anteriormente em outro vídeo. Mas é legal você ir desenvolvendo um protocolo. Tem gente que gosta de vetorizar tudo, né, sem se preocupar com tanto com acabamento, e depois volta arrumando. Por exemplo, esse ponto aqui me incomoda um pouco, esse cantinho que ficou aqui. Você pode, como eu já falei para vocês em outros encontros, aqui dentro da Shaper Tool tem a Smooth Tool, que é esse lapisinho com esses tracinhos. Então você pode seleciona a figura, vou lá com a Smooth Tool, passa sobre o ponto que você não está satisfeito, de modo que ele fique arredondado do jeito que você quer, ou fique com o formato que você quer. Então tem gente que gosta de fazer tudo primeiro e depois volta acertando, tem gente que desenha e já vai arrumando para deixar a figura mais correta na sua visão da maneira possível. E aí vai visualizando. Se você quiser pré-visualizar, é só você desligar o layer aqui do bitmap, né? Só desliga e liga, você volta com a imagem como estava. E aí faz o pescoço, essa parte de baixo, mais uma vez a cabeça que vai dar o acabamento. Então eu posso, né, vir aqui, fazer esse contorninho. Para você fazer esse contorno como eu fiz, né, acompanhar, você clica, segura e mexe o mouse, né? Então quando você trabalha com a Pen Tool, tem essa dinâmica, né? Então, por exemplo, eu não posso continuar com o desenho para cá, né? Tudo bem que ele vai ficar escondido, mas para o traço ele vir reto, você precisa dar um clique no último ponto que você fez e você quebra essa linha de ajuda, a linha auxiliar, e você finaliza o rosto. Então, uma vez finalizado o rosto, deixa eu pegar o meu desenho que eu trouxe de lá. Deixa eu pegar o bitmap, que ele está um tamanho diferente também. Então, para a gente não perder tanto tempo no vídeo, eu vou só dar uma ligeira adiantada aqui. Bom, então, faça de conta que eu vetorizei aqui o rosto, né, o cabelo, e aí o mesmo procedimento para fazer os braços, né? Então, o que eu fiz aqui no braço? Então, eu fiz dois braços separados, né, um do outro. Na verdade, pensando na camisa, né? Então, desenhei esta manga aqui, representada por este vetor, e esta manga aqui, que está agrupada com o desenho do braço dele. Esta manga aqui e este braço aqui. Bom, aí vocês têm que, né, um pouquinho de paciência e vetorizando, né, até finalizar o desenho. Uma vez finalizado o desenho, você vai precisar definir a paleta de cores dele. Nesse vídeo que eu estou mostrando para vocês, a paleta de cores está um pouquinho diferente em relação ao que eu trouxe para vocês no PowerPoint, né, que eu apresentei para vocês, mas assim, você pode também atribuir a cor que você quiser. O que me importa nesse momento, efetivamente, é que você esteja atento ao processo, porque este processo, né, esse desenvolvimento, ele diz respeito à tarefa final de vocês, a tarefa M1, que é justamente vocês trabalharem com duas ilustrações flat para fazer um pôster. E aí, terminei o traço, defini minha paleta de cores, eu vou criar um layer adicional, que eu vou chamar de preenchimento. Legal? Agora, o que você vai fazer? Como eu já tenho a minha paleta de cores pronta aqui do lado, esse é um recurso útil que eu gosto de trabalhar assim. Por quê? Você consegue, por exemplo, selecionar os elementos que você quer. Por exemplo, o cabelo, eu quero esta cor, por exemplo. Eu quero que ele seja castanho, castanho escuro. Então eu estou com o cabelo selecionado, posso até desligar o bitmap, se você quiser, para ficar mais fácil. Aperto a tecla I de ilha ou a ferramenta Eyedropper Tool, que é o conta-gotas. E aí clico na cor. O que acontece?
o cabelo já assume a cor que eu defini. Lembrando que o flash ele não tem um compromisso de ser exatamente igual ao que a figura original, como eu já falei. Mas você pode fazer uma releitura, enfim, você pode trabalhar como você bem entender. Bom, aí a outra ideia é você trabalhar com a cor do rosto. A cor do rosto, eu usei o tom mais claro, mas se você reparar, eu trabalhei com uma. Deixa eu desligar o traço. Uma ligeira sombrinha, tanto aqui, ó, para dar uma ideia de, sei lá, de sobreposição de planos, né? Quanto a sombra do pescoço, efetivamente. Então, como foi feito? Estou com o rosto desenhado, aperto a tecla I, que é o Eyedropper Tool, que é o conta-gotas, aplico o preenchimento. E aqui você pode, se você achar necessário, você pode trabalhar com a figura sólida. Por exemplo, eu poderia muito bem vir aqui, pegar as duas, selecionar as duas orelhas e deixar tudo com o mesmo tom. Então ele vai ficar sólido. Ou você pode aplicar um gradiente, como eu fiz, aí fica a seu critério. O que for mais adequado para o resultado que você precisa, né? Então deixa eu abrir o gradiente em Window, Gradient. Então meu gradiente está aqui. Meu gradiente está aqui. E aí, qual que é a ideia? Aperto o X para selecionar o meu preenchimento. E aí vou pegar esse tom, que é o tom originalmente da pele, que está aqui. Arrasto ele para o meu gradiente. Posso jogar o tom mais escuro fora. E vou criar um tom adicional, clicando ao lado dele, da mesma cor, um tom bem semelhante, e jogo o branco fora. E aí eu estou com dois tons semelhantes, né? Apesar de visualmente ser sólido, é um gradiente que está aplicado, né, na imagem. E aqui entra aquele conceito que nós vimos anteriormente, que é do HSB, que é o Hue Saturation and Brightness, né? Matiz, brilho e saturação. Então você pode variar uma mesma cor, um tom de cor, simplesmente modificando o brilho dela. Então, por exemplo, eu tenho cores iguais, então ele está começando nesse tom de pele e terminando no mesmo tom de pele. Eu posso deixar um pouquinho mais escuro, se eu quiser. Só que o que está acontecendo aqui? O tom ele não está na posição correta, né? Então, o que acontece? A ideia é que ele fique mais na parte de baixo da imagem e não no sentido horizontal. Você pode vir na própria ferramenta de gradiente que está aqui e alterar a posição, né? Então, por exemplo, eu venho aqui, clico no gradiente, cliquei, né, ferramenta gradiente, clico na minha figura e aí aplico da maneira que eu achar mais adequado, né? Ficou até parecendo uma barbinha aqui agora, né? O passo seguinte é fazer a aplicação da cor no pescoço. Então eu clico no pescoço, que está aqui, mesmo procedimento, aperto o I, pinto o pescoço, venho na ferramenta de gradiente e vou acertar a posição em que eu quero que o preenchimento ocorra. Se você não ficou satisfeito com a cor que ficou, né? Se você eventualmente achou que ficou muito escuro, como eu achei, você pode ajustar. É aquilo que eu falei, tem gente que gosta de jogar todos os elementos na página e aí depois vem ajustando, vem arrumando, tem gente que vai... Isso vai muito do protocolo de trabalho de cada um, né? Então, é bacana que conforme você vai ganhando experiência, conforme você for trabalhando, quanto mais você fizer, melhor você fica e você adequa, né, o protocolo que é mais adequado, você adota o protocolo que é mais adequado para o seu fluxo de trabalho, né? Cada um se adequa, cada um trabalha da maneira que se sente mais à vontade, que sente que o trabalho dá mais rendimento. Tem gente que tem bastante prazer assim, em ir desenhando, ir ajustando o vetor. Eu, particularmente, eu acho que dessa forma, ir desenhando, ir ajustando o vetor, demora mais, mas o resultado final é mais consistente, né, do que você desenhar tudo e aí depois você arruma, entendeu? Então, mas isso é particular, isso é de cada um. Então você, conforme você for fazendo, você vai descobrir a maneira que é mais eficiente para você, a maneira que você se sente melhor, enfim. Aí você vai produzindo e você vai chegar num resultado que mais te agrada, que é mais adequado ao seu fluxo.
E na sequência foi feita o preenchimento dos braços, né? Mesmíssimo procedimento. Repara que aqui é um gradiente que ele tem 3 cores, na verdade, né? Então eu tenho um tom um pouquinho mais escuro, que é uma parte interna para simular como se fosse uma sombra, né? Seguindo a ideia aqui do braço. Tem uma luz na parte de cima e uma área de média na área externa, né? Então pode também trabalhar com esse mesmo conceito, né? Então posso vir na minha ferramenta de setinha preta, seleciono o braço do personagem, aperto I de ilha, roubo a cor do rosto e a mesma coisa, ó, estou com o preenchimento aplicado aqui. A única questão é que eu vou dar um reverse, vou deixar o tom mais escuro virado para dentro. Então, na verdade, eu quero isso, só que eu quero esse escuro para cá e o claro para o lado de lá. Então, já estou com a figura selecionada, só dar um reverse, gradient. Então, ele vai deixar um mais escuro para cá. Você pode deixar o escuro um pouquinho mais escuro, se você achar prudente, se você achar necessário. Talvez tenha sido muito, um pouquinho mais claro. E eu queria um tom adicional. Para você criar um tom adicional, basta você dar um ponto, clicar em qualquer ponto do seu gradiente. Repara que ele fica um maisinho do lado. E esse tom adicional, eu vou diminuir a saturação. Talvez tenha sido muito. Você pode modificar a posição dele. Esse tom da pele eu vou deixar um pouquinho mais avermelhado. Vou mexer um pouquinho na saturação dele. E o externo você pode até pegar esse tom de pele um pouquinho mais claro. Então eu posso... Como é que eu faço para pegar um tom utilizando o preenchimento gradiente? Então eu seleciono o tom que eu quero modificar. Repara que dentro da paleta do gradiente eu tenho conta-gotas também, né? Então eu clico nesse Color Picker, né, o conta-gotas de dentro do gradiente e dou um clique na cor. Então ele pega exatamente o tom, né, que eu estou selecionando. Então é bem interessante você trabalhar com essa ideia do gradiente, né? E aí só ajustar, né? Aqui eu estou exemplificando, eu não vou me alongar muito no vídeo, você faz o ajuste fino aí no seu desenho, de acordo com o que for mais adequado, né? Então vai trabalhando, né? Tem que persistir, tem que trabalhar para que você chegue num resultado interessante. Eu vou aplicar a ideia, vou aplicar a cor baseado na ideia aqui, desse exemplo que está aqui, que eu trabalhei com a camiseta nesse tom de magenta, então mesmo procedimento. Então venho na manga, selecionei a manga, aperto o I de ilha ou venho no Eyedropper Tool, pinto ela inteira de magenta. E a mesma coisa, repara que eu fiz um gradientezinho aqui, ó, para dar uma ideia de volume no braço. Mas você não é obrigado, você pode fazer ele sólido se você quiser. Por isso que a manga foi desenhada separadamente, entendeu? Porque se eu tivesse feito, por exemplo, a manga junto com a parte da frente da camiseta, eu não teria... Até teria esse controle fino, né? Mas eu, na minha opinião, acho que fica menos complexo você trabalhar com elementos separados, por exemplo, a manga separada, a frente separada, a outra manga separada, do que você desenhar tudo junto e ir aplicando, ir ajustando o preenchimento na, na unha. Nesse caso, eu acho, né, na minha opinião, a forma mais prática de se trabalhar é fazer separado. E aí vai, joguei o gradiente, joguei aqui o magenta no gradiente, vou jogar fora esse tom escuro, crio um outro, e aí esse tom da direita é a minha parte mais escura, né? Então é a parte correspondente ao lado esquerdo do meu desenho, e aí vou lá no Saturation and Brightness, e posso diminuir um pouquinho o brilho. Só que aí o que acontece? Para eu deixar ele mais concentrado próximo ao tronco do personagem, o que eu preciso fazer? Tem um sliderzinho aqui intermediário no gradiente, o que eu faço? Eu arrasto ele para a direita, de modo que a parte escura do preenchimento esteja mais concentrada próximo ao corpo do personagem. E se for o caso, eu posso até clarear um pouquinho. Isso, talvez. E a parte interna, deixar um pouquinho mais escura.
E aí a mesma coisa para a camiseta, para a parte da frente, aperto o I de ilha, preencho. Isso aqui eu vou inverter, então faço o inverse. Mesma coisa, eu vou deixar a sombra um pouquinho mais concentrada próximo ao corpo, ou não. Esse ajuste fino você precisa experimentar e você precisa ver no seu desenho. A outra manga, mesma ideia. Vou só desagrupar, que ele está agrupado, ele já veio agrupado. Lembrando que eu estou aproveitando o vetor que eu já tinha feito, que senão essa gravação ia ficar mais extensa do que já vai ficar. Então, copio. Repara que eu tenho a sombra mais na área externa do braço e na área interna um pouquinho mais claro. É a mesma coisa. Opa. Posso vir aqui com a ferramenta de gradiente e posicionar o gradiente de uma maneira mais adequada, que eu julgue mais adequada para o desenho. Na própria ferramenta de gradiente, quando você está selecionado, você tem esse mesmo controle que está aqui na janela gradiente aqui, ó. Então eu posso vir aqui e já ver o resultado final diretamente no próprio desenho, na própria imagem. Aqui talvez falte um ponto adicional, porque ele não é tão claro como está aqui, ó. Repara que o tom é um pouquinho mais escuro. Na camiseta você pode colocar um ponto adicional aqui, por exemplo, que é próximo desse lado do braço, e diminuir um pouquinho o brilho. Logicamente que o meu não vai ficar igual ao este exemplo que eu trouxe para vocês verem, porque cada imagem é uma imagem. Então, o objetivo, né, dessa apresentação é mostrar para vocês o processo. Então, o seu também não tem um compromisso de ficar exatamente igual ao meu desenho. Então, cada um tem a sua leitura da imagem. Você monta a imagem da maneira que lhe for mais conveniente, mas desde que você utilize esse processo, né? Ou processo semelhante a esse. Aí vai trabalhando com a imagem, trabalhando com o gradiente. De modo que você tenha uma transição suave entre os tons. Me parece que essa parte está um pouco escura demais. Eu posso vir aqui e dar um ajuste fino nela, aumentar um pouquinho o brilho, que ela fica menos escura, né? Estava bastante carregada. Posso vir no outro braço agora, aperto a tecla I de ilha, copio o tom. A única questão é que eu vou modificar a posição, né, do gradiente. Seleciono a ferramenta de gradiente, vou clicar de cima para baixo. Lembrando que eu estou utilizando aqui um gradiente de 3 tons também. Aqui ficou até um pouco mais claro do que o meu tom de pele original do desenho. Posso também, se eu julgar que essa parte inferior está um pouquinho escura demais, eu posso vir nela, seleciono o tom e aumento um pouquinho o brilho. Ou talvez, aumentar um pouquinho o brilho, talvez. Posso fazer um ajuste fino aqui na posição dessa alta luz. Como eu expliquei para vocês, o Flash ele não tem um compromisso tanto com ser um desenho hiperrealista, né? Então, se você observar os dedos do personagem original, de observar os dedos do vetor, não é um dedo exatamente igual ao... considerem o Flash como uma releitura, né, da imagem. Então, não é exatamente a mesma coisa em termos de iconicidade, em termos de realidade, assim, de proximidade com o real, mas é algo semelhante. Aí a calça, então, um pouquinho mais de sombra na parte central, né? Então eu quis trabalhar com tom azul, mesma coisa. Seleciono a calça, aperto a tecla I, azul e azul. Você poderia também
se fosse o caso, né, se você estivesse trabalhando com desenho sem ter o preenchimento gradiente, você poderia deixar ele sólido, também é uma possibilidade, talvez a perna que está por trás um pouquinho mais escura, se for o caso, para dar uma ideia que tem um volume, ou trabalhar com preenchimento gradiente, como eu trabalhei, né? Posso até copiar aqui, se for o caso, para ter uma ideia um pouquinho melhor do que foi trabalhado. Então, ele é um preenchimento que tem 3 cores também. Então, o azul, nosso azul de base, um azul intermediário, que ele é um azul um pouquinho mais escuro, e o azul da sombra, que ele é um azul que ele é praticamente preto, ele morre praticamente preto, né? Então, a mesma coisa, estou com aqui a cor selecionada, deixa eu só voltar com o azul, beleza, ótimo. Vou aplicá-lo. Vou aplicá-lo no meu gradiente. Eu só excluo as demais, conforme eu fiz nos outros exemplos. Crio uma cor adicional ao lado dele. E vou criar uma cor intermediária. Esse tom que está à esquerda de vocês é o tom mais central da figura. Então é um tom um pouquinho mais escuro. Seleciono ele. Já estou com a minha paleta HSB selecionada. O que eu vou fazer? Vou diminuir o brilho. Esse daqui do meio seria o meu tom intermediário. Posso selecioná-lo. E a mesma coisa. Posso aumentar o brilho e diminuir um pouquinho a saturação. Quanto menos saturação a cor tiver, mais próxima ao branco ela fica. Então não é essa a ideia. O legal de você trabalhar com HSB é que você não perde a característica desde que você não mexa no H, né, que é a matiz, que é a cor, efetivamente. Mas quando você mexe na saturação e no brilho, você mantém a cor e você varia o tom. Então eu estou variando como se eu estivesse variando as sombras do azul. Então eu posso deixar um azul mais saturado ou menos saturado, um azul mais brilhante ou menos brilhante. Então está sempre dentro da mesma cor. Então isso é bastante útil quando você trabalha com esse tipo de imagem, porque você mantém o tom da cor, quer dizer, eu acho bastante útil, né? E você opta por trabalhar com imagem nesse estilo, porque você mantém o tom da cor e faz variações de uma mesma paleta numa mesma imagem. E você consegue resultados bem legais, bem interessantes quando você trabalha com volume. E o tom mais externo você pode deixar ele um pouquinho mais claro. Na verdade, o do meio eu vou deixar um pouquinho mais menos saturado. E o de dentro um pouquinho com menos brilho. E aí faço a mesma coisa do outro lado, né? Seleciono a outra perna e de ilha, copio o preenchimento. A única questão é que você vai precisar, com a Gradient Tool, rever o posicionamento, né, do tom. De modo que ele fique mais adequado para a sua imagem. E a mesma coisa para o tênis. Aqui no tênis, eu fiz um vetor para a parte frontal, que acaba pegando um pedacinho na lateral. Fiz um da parte interna dele, para conseguir fazer esse efeito de sombra. Ele até ficou meio arredondado, deu um aspecto arredondado. Fiz um para frente. E fiz um para frente, mas pegando mais a parte de baixo. Como se ele estivesse apoiando no calcanhar. Né? E aí eu quis trabalhar com tênis em tom verde. Mesma coisa. Olha, curioso. Faltou nessa paleta colocar justamente a cor verde que foi trabalhada. Mas não tem problema. É um verde.
Você pode trabalhar com a cor que você quiser também. Eu quis trabalhar com verde para o tênis, mas enfim, você escolhe. E a mesma coisa, né? Então eu vou até, creio que copiar daqui o preenchimento, só para a gente ganhar tempo. Então já estou com o meu vetor pronto, aperto I. E aí o que acontece? Repara que é basicamente o mesmo raciocínio da calça, né? Então eu tenho uma área mais clara, correspondente à parte externa do tênis. Eu tenho uma área intermediária, que é um verde que ele tem a mesma cor, na verdade, que é a área externa, e tem uma área interna que é um pouquinho mais escura. Repare que o que muda efetivamente na cor, quando eu modifico o HSB, repara que o H, que é a cor, é exatamente a mesma para os três. O que muda efetivamente é a saturação e o brilho. Na verdade, o que muda é o brilho, na verdade, né? Então, o tom mais escuro ele é menor, a porcentagem dele. Então, quanto mais próxima do 100%, mais brilhante é a cor. Quanto mais próxima do zero, mais escura é a cor. E aí, a mesma coisa, na parte interna do calçado, aperto I, vou copiar. Aqui carece de um pequeno ajuste, né, na posição do meu gradiente. Vou jogar esse aqui para cima. Opa. Na verdade, eu vou fazer Ctrl C, Ctrl F. Isso. E esse eu jogo para cima. Para você visualizar o wireframe do desenho, ou seja, o vetor efetivamente, aperta Ctrl Y, que você tem esse controle de uma maneira bem simplificada. E aí controlar efetivamente a posição do gradiente, utilizando o Gradient Tool. Vou jogar esse para baixo. Aqui no caso, quem deu acabamento para o tênis foi justamente a calça. Tá vendo? A calça, eu deixei ela, dei um acabamentinho um pouquinho melhor no vetor, eu quis dar um acabamento melhor. E a forma do tênis mesmo, ela é mais quadrada, mais rústica, né? Então, é aquilo que eu falei, sempre pensar no que vai ficar na frente, um da frente do outro, para você ter um acabamento ou uma visualização melhor, né? Então, vou acabar aqui, né, com esse preenchimento, para a gente poder finalizar essa figura e finalizar a atividade, efetivamente. Tá, pois o preenchimento, vou só organizar a posição dele de maneira correta. Lembrando que eu não tenho compromisso com a realidade, né, da figura, então é uma releitura da imagem original, então você pode ter uma certa liberdade, inclusive com relação a um não compromisso com efetivamente ser exatamente igual à figura real. Né? Vocês viram nos exemplos que eu apresentei no início dessa minha exposição que até nos próprios canais oficiais de marcas, né? Alguns deles não seguem exatamente a estética do que é uma figura real, uma figura real de um ser humano, né? Então, alguns trabalham com proporções diferentes, né? Uma perna bem maior do que o tronco, uma cabeça maior, desenhos de mão, por exemplo, que não tem detalhamento de dedo, né? Aqui, nesse vetor, ele até tem um certo detalhamento de dedo, não está exatamente um primor de vetorização, mas é só para você entender que é uma possibilidade. Bom, uma vez finalizado, né? Faça de conta que está pronto, já estou satisfeito com o resultado e tudo mais. O que você vai fazer? Vai vir na ferramenta de Artboard, que é Artboard Tool, está aqui. Com o Shift apertado, você aperta o Alt e você vai copiar e colar o seu layout. Ele diz que tem algo no meu layout que estava bloqueado, é o bitmap. Vou fazer de novo, só para a gente copiar todo o conteúdo. Então, o meu bitmap estava travado, por isso que ele reclamou. Então, ferramenta de Artboard, com Shift apertado, estou clicando com Alt, copiei e colei o meu layout.
para um novo artboard. Tá belezinha? Bom, todos os elementos estão aqui, né? Você pode agora até desabilitar os traços. Posso até deletar o vetor. Vou até apagar aqui minha paleta de cores. E aí, qual a ideia? Agora a ideia é a gente trabalhar com um fundo. Você pode trabalhar com um fundo que você achar mais adequado. Então, no exercício que eu apresentei para vocês, eu trabalhei com um fundo azul, né? E dois quadrados com cantos arredondados, enfim. Aí é uma questão de criatividade. Você pode trabalhar do jeito que você achar mais adequado, desde que você aplique o efeito que eu vou demonstrar no final dessa minha apresentação. Então, o que eu faço? Ferramenta de retângulo, dou um clique. Eu sei que meu artboard tem 2000 por 2000 pixels. Então, fiz ele. Tá bacaninha. Seleciono a minha imagem, deixo ela no centro do documento e vou jogá-la para baixo. E aí, se você quiser desenhar um quadrado com cantos arredondados, ferramenta de quadrado, eu pintei de verde, se não me engano, no meu exercício. Para você arredondar os cantos, você vem na ferramenta de setinha branca. Ou ainda, se você quiser, aqui dentro da ferramenta de retângulo tem o retângulo com cantos arredondados. O quadrado ou o retângulo com cantos arredondados. Você pode vir diretamente nele, você faz ele com cantos arredondados. E se o radius dele, né, se o arredondado não estiver do seu gosto, aí você vem na ferramenta de setinha branca e aumenta, amplia um pouquinho o radius, né, deixa ele um pouquinho mais arredondado. Ele está na frente da figura, né? Então aperto Ctrl X, recortei, seleciono o fundo, aperto Ctrl F de faca. Ele cola por cima da figura que eu selecionei, mas por baixo da figura que está por cima dele. Não sei se vocês já tentaram fazer isso alguma vez. É uma dica. Eu achei bem interessante. Bom, mesma coisa. Ctrl C, seleciono o de baixo. Ctrl F de faca. Ele cola na frente da figura que está por baixo. Vou pintar de outra cor. Vou fazer um azul claro. Lembrando que você pode trabalhar do jeito que você achar mais adequado, tá bom? É só para você entender o processo, entender o procedimento e poder conseguir fazer os seus exercícios de uma maneira mais eficiente. Ou de uma maneira eficiente. Lembrando que esse é um método, é uma forma de se chegar lá. Existem diferentes maneiras de você chegar no mesmo resultado ou resultados até melhores utilizando as ferramentas Adobe. Explore cada uma delas. Cada um desenvolve o método que achar mais adequado. Então, estou com tudo pronto, né? Vou agrupar todo mundo. Ctrl G de gato, Ctrl C. Eu vou até criar um layer adicional. Ctrl F de faca. Opa. Selecionar o layer adicional. Ctrl F de faca. Não foi para o layer, é só eu clicar nesse vermelhinho e arrastar para cima. Ele foi para o layer de cima. Então eu tenho uma imagem que está no layer de cima e a mesma imagem que está no layer de baixo. A ideia é que nessa imagem que está no layer 4, nós aplicarmos aquele efeito de pontilhismo. Então, estou com a figura selecionada, vou lá em Effect, Pixelate, Mesotint. Deixo a opção Fine Dot selecionada. Ok. Object Expand Appearance, expandir a aparência, para que a sua figura fique, o seu arquivo ele fique menos pesado. E uma vez feito isso, você vem em Window, Appearance, e aí a opacidade, em vez de você deixar em Default, você vai deixar em Multiply, multiplicação, e aí você vai reduzir. Aí, enfim, ver o que é mais adequado para o melhor resultado do seu desenho. A ideia é que você tenha esse aspecto ligeiramente granulado para a imagem. É um recurso, é uma forma de você não deixar o vetor com uma característica tão sólida, tão chapada.
Eu convido vocês a experimentarem outros efeitos que são possíveis também, quando você olha lá no... Então, eu vou deixar aqui como... Só para diferenciar. Eu vou desligar o layer, vou criar um layer adicional, Ctrl F de faca, né? Colei novamente, né, a imagem. Então eu tenho uma imagem no layer traços e tem uma imagem exatamente igual no layer 5 que está aqui. Então, com essa imagem que está no layer 5, que ela está agrupada, eu vou mostrar também um outro efeito que é bacana de trabalhar, quando você trabalha com imagem flat, para você deixar ela um pouquinho diferente, com um acabamento mais interessante. Você vem em Effect. Dentro do Pixelate tem o Color Halftone. Aí você aplica. Eu não vou mexer em nenhuma opção no momento. Espera o seu computador trabalhar. Dependendo da característica do seu processador, do seu computador, pode ser que esses efeitos eles demorem mais ou demorem menos para ser aplicados. Então eu apliquei o Color Halftone. Eles exigem um pouco, né, da máquina, então, mas o efeito é bem interessante, que ele dá essa característica de reticulado, né? Então, selecionei a imagem, mesma coisa, vou lá em Effect, Expand Appearance, e aí, Window, Appearance, e mudo a opacidade para Multiply. Posso reduzir um pouquinho e deixo ele suavizado. Também a imagem ela fica com uma característica diferente. Legal? Então, gente, basicamente é isso. A ideia, a proposta é que vocês, se você ainda não fez, vocês experimentem trabalhar com a ilustração vetorial, nesse estilo flat, para você ter resultados sólidos, né? Porque, afinal de contas, como nós vimos nos exemplos que eu trouxe para vocês, isso é uma tendência, tem sido muito utilizada por diferentes empresas, tanto em meio digital quanto em meio analógico. Então é bacana que vocês estejam atentos a essas tendências de ilustração digital para que vocês possam aproveitar no desenvolvimento dos projetos de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação em vídeo e caso vocês tenham alguma dúvida, vocês sabem como me procurar e como me achar, tá bom? Um forte abraço a todos e obrigado por terem assistido até aqui. Até mais.